Olá, bem-vindos a mais uma emissão dos Sabores. Mais uma vez estamos no bonito interior de Portugal. Hoje vamos falar-lhe da vitela de Lafões. E hoje também vamos até ao Douro para falar da formação em vinhos. E prepare-se para uma fantástica mostra gastronómica. Aceite então o nosso convite e fique nos próximos minutos na cidade de Viseu e nos arredores. Viseu, capital de distrito, situada em plena Beira Alta, teve a sua origem numa povoação então existente no cimo do monte onde se localiza a Sé. Hoje considerado o núcleo do centro histórico da cidade, o Adro da Sé é uma das mais belas e imponentes praças de Portugal. Servem-lhe de enquadramento 4 nobres edifícios: a Sé Catedral, o Passeio dos Cónegos, o Paço dos Três Escalões, atualmente Museu de Grão Vasco, e a Igreja da Misericórdia. Ao centro, destaque para o esbelto Cruzeiro de Granito. A cidade de Viseu pode orgulhar-se de possuir, ainda hoje, um dos mais belos conjuntos arquitetónicos do país, formado por monumentos, casas, portais e janelas, dispersos um pouco por todos os recantos, sobretudo nas típicas ruazinhas aconchegadas à Catedral. Veja-se a Praça de Dom Duarte, rodeada de edifícios com traços arquitetónicos dos séculos XVIII e XIX. Percorrendo as ruas típicas da cidade, vamos dar, obrigatoriamente, à Rua Direita, o coração do comércio tradicional citadino. Passamos depois pela Rua Formosa, que apesar das transformações sofridas, conserva ainda partes de edifícios estilo Arte Nova que fazem justiça ao seu nome. Descendo até à Praça da República, também conhecida por Rossio, podem apreciar-se verdadeiras belezas da natureza no chamado Passeio Público da sociedade viziense. Para terminar, uma visita ao Parque Aquilino Ribeiro, local de pausa, de descanso e de lazer. Não sei porquê, desde que aqui cheguei, ando a sentir água na boca. Talvez seja por esta mostra gastronómica que a Confraria Gastronómica de Lafões nos preparou. Uma verdadeira abundância, que eu não sei por onde é de começar. Mas vou pedir à Gramestre que me diga o que é que está aqui nesta mesa para eu poder talvez escolher a seguir. Bom, eu penso que haverá aqui um pouco de tudo para todos os gostos e se calhar o problema neste momento será o embaraço da escolha e saber por onde começar. De qualquer modo, nós temos aqui uma salada de feijão frade com bacalhau, que é uma das coisas que são típicas da região. Feijões com couves, outro prato que é muito tradicional na zona. Cabrito, chouriça, morcela. E para finalizar, broa de milho e também as papas de milho que estão aqui nesta panela e que também, apesar de ser um prato bastante substancial, tem muito a ver com a nossa tradição gastronómica. Eu tenho a certeza que haveria muito mais. De qualquer forma, chamemos-lhe o ex-libris, o prato substancial, aquele que eu confesso que estou mais à espera, é a vitela. Claro, então... Vamos ter também? Vamos. Então, não podia faltar a vitela antes disso, eu proponho que vejamos a preparação da vitela até ao momento em que, ao momento que eu espero muito, aquele em que ela há de sair do forno.
raças que dão origem à carne vitela de Lafões são as raças autóctones aqui da região, a mirandesa, arauquesa ou o produto do cruzamento entre estas duas raças. Para que esta carne possa ser considerada vitela de Lafões, ela tem que ser abatida na idade do desmame, entre os 7 e os 8 meses, e o peso médio das carcaças ronda os 100 kg. É uma carne muito tenra e, se for vitela de Lafões, é sempre muito tenra. É uma característica desta carne, há uma grande homogeneidade, é sempre muito tenra. Por outro lado, a gordura está muito distribuída no músculo, o que lhe dá um sabor característico. Agora sim, aí vem ela. Maravilha. Aqui está a vitelinha a mais esperada. Grã-mestre, deste caso foi no forno, mas a famosa vitela de Lafões pode ser preparada, confeccionada de outras formas. Sim, efetivamente, há diversas maneiras na região de confeccionar a vitela. Portanto, o que interessa realçar é que nós temos um produto de grande qualidade, que é a vitela de Lafões, e que depois é trabalhada de diversas maneiras. Aqui, hoje, o que nós vamos degustar tem a ver com a parte da aba e do acém da vitela, que foi assado no forno de lenha, mas temos também outras formas, nomeadamente a vitela estufada e uma outra maneira, que é a vitela grelhada no espeto, com um espeto em brasa e apenas temperada com sal, que é talvez a forma mais sui generis de confeccionar a vitela, porque não encontramos noutras zonas do país este tipo de confecção. Mas o que interessa realçar é que nós temos um produto de grande qualidade, que é a vitela de Lafões. Pois, ela pode ser cozinhada de mil maneiras, sim, mas sim, neste caso é esta que aqui está, é esta que chama por mim e é esta que eu vou. Então, vamos a isso. Bem, qualquer repasto, muito mais este, com a variedade que viram e os pratos fortes, nomeadamente a vitela que observaram, necessita de um vinho para acompanhar. Aqui, obviamente, o vinho tinha que ser da região. Começo por lhe pedir que me caracterize a região do ponto de vista vínico, naturalmente. A região de Lafões é uma região que tem umas características muito sui generis relativamente ao vinho, atendendo a que é uma região de transição entre os vinhos do Dão, o vinho maduro e o vinho verde, daí o facto de nós termos uma tipicidade em termos de vinho muito sui generis. É um vinho leve, é um vinho suave, é um vinho muito equilibrado, é um vinho extremamente frutado no que se refere exatamente aos vinhos brancos. Já dá para matar a sede a muita gente, não precisamos de tanto, basta-nos um pouco desta garrafinha para fazermos um brinde, se estiver de acordo. Com certeza. Então Com vamos. Muito bem, aos vinhos de Lafões. A Lafões, à gastronomia e à nossa terra. A propósito de vinhos, proponho que vamos agora até à Herdade do Meio para mais uma das nossas habituais conversas sobre este tema. Hoje vamos falar da adega. Já tenho passado por algumas adegas onde existem depósitos de cimento, interiores, exteriores. Aqui vejo apenas este tipo de depósito, assim, com este aspecto quase planetário. A razão prende-se pessoalmente pelo facto de, como nós começámos isto tudo do zero,
e porque havia limitações de tempo, limitações financeiras, não havia uma evidência de que enologicamente fosse tão melhor fazermos um esforço para termos depósitos em betão. Depois não temos depósitos em betão, nem temos lagares em pedra, ainda que haja algum até romantismo nos lagares em pedra para pisar a pé, que eu não vou esconder que se um dia puder crescer o meu projeto, que até gostaria de ter uma coisa dessas. No nosso caso, em que nós começámos de raiz um projeto e que tínhamos que fazer isto em tempo recorde, onde só num grupo de trabalho aí de 14 ou 15 pessoas só havia um louco que achava que era possível fazer a construção a tempo, que era eu, e perguntou ao António Saramago, ninguém mais acreditava, mas o que é facto é que lá construímos isto atempadamente, com algumas dificuldades e portanto a opção foi claramente e a opção do António Saramago foi termos só equipamentos que de facto representassem o estado da arte naquilo que é hoje os processos modernos de enologia e, portanto, a configuração das cubas, a configuração dos lagares são muito a forma como o António Saramago entende que se deve fazer o vinho, a capacidade de nos ceder uma determinada quantidade, o layout do próprio equipamento responder a um determinado objetivo de como se faz vinho. Se eu tivesse, quando comecei este projeto e quando desafiei o António Saramago para estar aqui connosco, se eu fosse o presidente de uma cooperativa e lhe dissesse António Saramago, venha aqui para a cooperativa, tenho aqui não sei quantos milhões de quilos, é óbvio que ele não me ia pedir para eu fazer a adega como foi feita, ia ter um outro tipo de equipamentos diferentes, mais adequados ou mais consentâneos a essa realidade. Como aqui foi feito um projeto que tinha que responder a conseguir produzir sustentadamente qualidade, permitindo ainda assim níveis de crescimento acentuados, que é o que se verificou aqui na empresa nestes primeiros 3 anos, a opção do António Saramago foi mais desenhar a adega para produzirmos vinhos de qualidade e ter de alguma forma alguma flexibilidade para termos esses ganhos de produção. António, diga-me, para que é que servem estes depósitos, penso que se chamam assim, qual é a função? Ou cubas. Cubas. Esta zona que estamos neste momento faz parte já da segunda fase da adega, porque felizmente de ano para ano temos vindo a aumentar a nossa produção. No primeiro ano produzimos cerca de 400 toneladas, no segundo ano produzimos cerca de 700 e tal, e o ano passado, em 2005, já fomos a 1.200.000 quilos. E, portanto, eu tive que ter aqui uma conversa com o João. Temos que, aumentando a nossa produção, temos que aumentar a nossa área de fermentação. Portanto, toda a zona onde estamos neste momento, toda a zona envolvente, é uma área de fermentação. As cubas, como o João disse, e muito bem, isto tem a ver com a nossa filosofia de trabalho. Eu, em cubas de fermentação, eu não gosto de trabalhar com grandes capacidades. E porquê? Primeiro, permite-nos a nós fazer, se quisermos separar o mais possível, se trabalharmos com cubas de grande capacidade, isso é quase impossível. Ou temos grande produção de uma casta ou outra, ou então, se tivermos pequenas produções, isso não nos permite a nós fazermos essa separação. Neste momento temos aqui cerca de 30 cubas, cerca de 30 cubas. 29 de 10 mil litros. De 10 mil litros. E duas de 15. E temos 2 cubas de 15 mil litros. Portanto, isto permite-nos a nós, como lhes disse, produzirmos o mais separadamente possível. Eu quero utilizar uma cuba para produzir uma uva muito especial, como pode chegar aqui à adega. Eu tenho essa cuba porque as cubas não levam mais do que 10 mil litros, são cerca de 7.500 a 8.000 quilos de uva. Portanto, e porquê? Porque eu entendo que quando menor é a capacidade da cuba, permite-me a mim produzir vinhos com muito mais estrutura, com muito mais aroma, vinhos muito mais concentrados. E, portanto, eu continuo a defender que as cubas de pequena capacidade dão-nos mais possibilidade de nós estendermos aqui o nosso conhecimento na área da enologia. Os prazeres da gastronomia exigem alguns cuidados de saúde. Por exemplo, sempre que possível, uns tratamentos com águas.
São Pedro do Sul possui, inquestionavelmente, uma das mais conhecidas e importantes estâncias termais do país. Uma visita de demonstração, já que os tratamentos prestados neste balneário da empresa municipal Termalistur exigem, obviamente, um personalizado acompanhamento médico. Mas como demonstração, não foi nada mal. E agora que já fiz algum exercício físico nas termas, acho que posso arriscar-me a um docinho. Nada melhor do que a especialidade da terra, as castanhas de ovos. Uma das formas mais simples de doce de ovos, mas em forma de castanha. Os sabores foi ver como são feitos estes doces típicos de Viseu. Ora bem, cá temos as castanhas e as senhoras que as fazem. Sr. António, pois isto já tem a massa feita. Já está a massa Então, confeccionada. e como é que se chega até aqui? Isto é o seguinte, isto tem que ser feito num tacho de cobre. Nunca em tachos de alumínio ou inox ou qualquer coisa. Tem que ser mesmo num tacho de cobre. E é o seguinte, põe-se uma calda ao lume, com açúcar e água, até atingir um ponto específico, um ponto forte. A partir dali, vai-se juntar a calda às gemas de ovo. Muitas gemas. Muitas gemas. É só gemas de ovo, não leva clara nenhuma, eles são desclarados antes de fazer. Portanto, nesta altura, junta-se, quando a calda estiver no tal ponto específico que a gente já tem os olhos para ver e para saber, portanto, junta-se as gemas ou açúcar e a qual se põe outra vez ao lume, em lume muito brando, e então, com uma colher de pau, vai-se mexendo até atingir esta massa densa. Ao fim de atingir esta massa densa, tem de se pôr a arrefecer. E só depois é que são moldadas. Pronto, já arrefeceu, já cá está a massa. Exato. E agora o que é que estamos a ver? Agora as senhoras estão a fazer as bolinhas, a qual depois transformam em castanhas, a qual a Fátima pode mostrar. Vamos lá então transformar já. Ora uma bem. transformação. Aí está. Tá bom? Não, as castanhas também não ficam todas muito iguais. São todas certas. Exatamente. Ora, aí está, cá está o facto de serem feitas manualmente tudo artesanal. E, portanto, é um produto que leva algum tempo a fazer, portanto tem muita mão de obra. Exato. Muita mão de obra. Exato. Por isso também é que é um produto mais caro do que uma pastelaria normal. Claro, se fosse um bolo feito à máquina era muito mais fácil. Mais rápido. Mas este também tem mais valor, não é? Exatamente. Portanto, nós agora estamos a colocá-las no tabuleiro. A qual vão ser pintadas com gema de ovo. Por cima levam gema de ovo. Aliás, Exato. esta já tem, não é? Já exato. tem gema de E a ovo. qual ela- Ora, aí está. a menina vai- Vamos ver. Portanto, leva aqui uma pintura. Que é o que lhe vai dar a cor de castanho depois. Aquela cor queimada. Depois de queimado, Depois de digamos queimado, assim, ou com maçarico, ou com maçarico, ou ao forno, a uma temperatura elevada. esta Que é para gema não- queima e fica Exato, com aquele que é para- aspecto. Porque a massa já está cozida, para não endurecer, tem de ser rápido entrar no forno para sair tostado. Tem ideia de quantas castanhas é que estes castanheiros produzem por dia? Muita castanha, Muita castanha. Muita castanha. Agora a qual ela vai já demonstrar, já tenho aqui uma cerca ligada. Com calma, No para fio. não nos queimarmos. Ora, aí está. E ele já está a dar a cor, porque a gema de ovo é que lhe vai dar a cor. E fica como se fosse uma casca de castanha, Exato. exatamente. Antigamente até nem se utilizava assim, era naqueles fogareiros antigos, ainda não havia gás, Sim, sim. e isto era espetado num pau, E passava pau no e lume. passava no lume a tostar. Antigamente Ainda demorava mais tempo. É. Muito bem, Estava temos perto. então aqui uma sobremesa bastante calórica, portanto não se come muitas. É melhor comer poucas que é para comer durante muito tempo, não é? Exatamente. Bom, e desta vez o que é que fizemos? Fizemos uma demonstração da sobremesa antes dos pratos fortes. Exatamente porque a seguir vão ter a oportunidade de ver dois exemplos de dois bons restaurantes de Viseu onde se come muito bem. Depois, se ainda houver estômago para tal, podem passar aqui pela Lobo e cumprimentar o Sr. António, as senhoras e comer uma castanhinha destas que são fabulosas.
Situada mesmo no Largo da Sé, numa elegante casa de granito, recebe-nos o restaurante Muralha da Sé. Entre muitas outras propostas da gastronomia beirã, a Muralha propõe como entradas o polvo assado em vinho tinto do Dão, a morcela frita com abacaxi e vinho do Porto e a alheira frita. Os pratos principais que fazem as delícias dos clientes passam obrigatoriamente pelo polvo dourado com migas, pelo cabrito grelhado com molho de churrasco e pela vitelinha estufada à beirão. Para sobremesa, o restaurante Muralha da Sé sugere 3 doces. O pudim de pão à moda da Beira Alta, coberto com leite creme, a tarte de queijos com frutos silvestres e o parfait de chocolate e café. Não menos saborosas são as propostas do Cortiço, restaurante típico da zona, com fama internacional, já um verdadeiro cartaz turístico da cidade de Viseu. As entradas para muitos chegam a constituir refeição completa. Veja-se esta pequena amostra: morcela e chouriça frita, bacalhau na broa, feijocas com todos à maneira da criada do Sr. Abade e, claro, o queijo à pastor da Serra e o presunto de Chaves. Por aqui, tudo é sugestivo, desde as dedicatórias escritas em guardanapos, penduradas nas paredes, até ao sempre original nome dos pratos. Que tal rojões com morcela como fazem nas aldeias? E bacalhau podre apodrecido na adega? Ou então, um saboroso cabrito assado à pastor da Serra? Com base em receitas antigas, a doçaria apresentada pelo Cortiço delicia qualquer cliente. Das típicas castanhas de ovos de Viseu ao toucinho do céu, passando pela pera bêbeda, pelas farófias, o bolo de noz, o doce das formigas, o arroz doce e o doce de abóbora com requeijão. Rica e variada, a gastronomia tradicional da região de Viseu é um dos seus principais atrativos. No nosso habitual espaço dedicado aos profissionais da alimentação, desta vez fomos até à lindíssima região do Douro para acompanhar uma ação de formação relacionada com os vinhos. O futuro da gastronomia portuguesa passa cada vez mais pela correta ligação dos vinhos às refeições. O consumidor tem tendência a aumentar o grau de exigência e procurará os espaços onde a oferta de vinhos seja adequada ao seu gosto e orçamento. Por essa razão, o Recheio está a apostar fortemente na renovação dos vinhos que oferece aos seus clientes. Nas lojas, há novos produtos em carteira e grandes surpresas ao nível dos preços. E porque o sucesso das empresas passa necessariamente pela qualificação dos recursos humanos, o Recheio aposta na formação contínua dos seus colaboradores no sentido de acompanhar a evolução dos mercados e obter vantagens competitivas. Com este objetivo, promove regularmente a realização de ações que visam o desenvolvimento das boas práticas. O Sabores acompanhou os colaboradores desta empresa de distribuição grossista numa ação de formação sobre vinhos na Real Companhia Velha, a principal produtora de vinhos do Porto. Aqui, chefes de garrafeira e gerentes de loja tiveram a oportunidade de aumentar os seus conhecimentos sobre os vinhos de mesa do Douro e, claro, sobre o vinho do Porto. Normalmente passamos um bocado a nossa experiência e também para recolhermos a sensibilidade que eles têm no contacto com os clientes, não é? A viagem começou pelas Caves, onde os vinhos de mesa estão a estagiar em barricas de madeira. Aos presentes, foi explicado o circuito dos vinhos do Douro, mostrando a localização das quintas, das adegas, das caves. Foi então tempo de regredir dezenas e, em alguns casos, centenas de anos para visitar os vinhos do Porto que envelhecem numa sala resguardada da luz natural. O passeio continuou pela Royal Shop, o paraíso dos turistas do Douro. Rumámos então
à Quinta do Casal da Granja, em Alijó. Aqui conhecemos aquele que é apresentado como o centro de vinificação mais moderno que existe atualmente, com uma adaptação recente para a Fine Wine Division, ou Divisão dos Melhores Vinhos do Porto. Pela voz do enólogo da Quinta, foi explicado ao pormenor o processo de produção de um bom vinho. Seguiu-se uma prova na Quinta das Carvalhas, no Pinhão, onde os colaboradores do recheio puderam apreciar os aromas e sabores de cada marca para, desta forma, ficarem aptos a conhecer as dúvidas dos seus clientes. Depois, a continuação da degustação durante um almoço com vista para o Douro. Entre perguntas e respostas, ficou mais rico o conhecimento destes profissionais. Essencialmente é o porquê, e foi isso que nós tentámos hoje explicar, a diferença de preços dos vinhos. Porque é que um custa 1,5€, 2€, o outro já custa 3 ou 4, porque são os diferentes passos, todo o processo de produção e os custos que são inerentes à produção de cada um dos vinhos, que eles têm algumas dúvidas. Porquê? Os porquês disso. Para finalizar esta viagem pelos sabores e odores, uma paragem na Casa Redonda para apreciar a deslumbrante paisagem. Quanto ao balanço deste dia de sensibilização e formação, acima de tudo, acho que este tipo de formação é importante porque aproxima o produtor do distribuidor e aproxima neste sentido. Nós que muitas das vezes estamos no terreno não nos apercebemos da importância e da qualidade de produção dos produtos que comercializamos e, portanto, este tipo de formação permite-nos acompanhar todos os processos de fabrico, sabermos a valia desses mesmos processos, o cuidado com que eles são desenvolvidos e, portanto, depois também permite-nos a nós transmitir essa ideia para os nossos clientes que muitas das vezes também não desconhecem e não estão muito por dentro daquilo que é o processo de fabrico. A nível pessoal foi uma experiência única, nunca tinha vivido uma coisa igual. A nível profissional acho que é uma mais-valia, já não é a primeira vez que faço, é a segunda ou terceira vez. Uma pessoa está sempre a aprender, aprende nos cursos, aprende com os clientes, aprende diariamente, todos os dias a gente aprende. Falar com os clientes vão falar com a gente, pedir-nos opiniões, acho que é uma mais-valia, sinceramente é uma mais-valia. Espero que continue no futuro próximo, que seja sempre assim. E será certamente, já que os responsáveis da empresa Recheio afirmam ser a formação dos recursos humanos uma das suas principais apostas. E chegou o momento da nossa habitual agenda de eventos gastronómicos. Festa da Sardinha, 9 de junho a 2 de julho, nos restaurantes aderentes da Figueira da Foz. Primeira Festa do Vinho e dos Produtos Regionais, 22 a 25 de junho, em Peso da Régua. Pimel, 22 a 25 de junho, em Alcácer do Sal. Feira Industrial e Comercial de Coimbra, 24 de junho a 2 de julho, em Coimbra. Feira Internacional de Artesanato, 24 de junho a 2 de julho, na FIL, em Lisboa. O destaque desta semana vai para uma feira rural que se realiza mensalmente em Torres Vedras. Então, bom apetite e até para a semana. A Feira Rural de Santa Cruz acontece todos os primeiros sábados de cada mês com o objetivo de contribuir para revitalizar o centro histórico e o comércio tradicional. A Câmara Municipal de Torres Vedras cede uma barraquinha a cada comerciante inscrito para o evento e, a partir daí, é só mostrar o que de bom por ali se faz em termos de artesanato e gastronomia. A próxima Feira Rural, em Santa Cruz, Torres Vedras, é já no próximo dia 1 de julho. Próxima emissão, Porto, o Douro e a Confraria das Tripas.